Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área, trazendo mais um corte com as notícias, informações e análises do nosso Mengão para você. E é claro, né? Não poderia aqui deixar de trazer a galera do Seleção Esporte TV analisando o confronto entre Flamengo e Santos, que aconteceu no Maracanã. O Mengão que venceu por 3-2 o time da Vila com o Neymar e companhia em campo. E agora o Flamengo colou da liderança do Brasileirão após o tropeço do Palmeiras contra o time do Mirassol. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like se você ainda não é inscrito. Agora, vem comigo e simbora pro vídeo. Vamos falar agora da vitória do Flamengo, 3-2. O Flamengo colando no Palmeiras no número de pontos. E vamos aos melhores momentos, sem perder tempo, desta vitória rubro-negra ontem no Maracanã, que parecia ser um jogo fácil até os 40 do segundo tempo. No segundo tempo, né? Parecia ser um jogo fácil. O primeiro tempo o Flamengo faz o primeiro gol ali aos 36, mas eu acho que o Flamengo jogou abaixo do nível que pode na primeira etapa, acelerando alguns passes ali sem tanta necessidade. Acho que os dois volantes ofensivamente não fizeram um grande jogo, tanto Pulgar quanto De La Cruz. Carrascal no primeiro tempo um pouco abaixo também. E o time, em alguns momentos, ele era muito moroso para se mexer e circular a bola, em outros ele tentava dar verticalidade quando não havia a possibilidade disso. E isso acabou fazendo com que o Santos entrasse no jogo a partir dos 15 minutos ali. Se a gente contabilizar, por exemplo, o Santos termina a primeira etapa com mais finalizações que o Flamengo. Mesmo que a maioria delas não tenha levado tanto perigo ao gol do Rossi, certamente não foi algo que deixou o Flamengo confortável. O próprio Felipe falou sobre isso depois do jogo. Acho que terminou o jogo com mais finalizações que o Flamengo. Assim, quando um adversário abre 3-0, o outro faz 2 na reta final e está buscando o empate, eu acho que até guarda uma naturalidade. Claro. Acho que no primeiro tempo, acho que não, pelo menos na minha cabeça, aquilo que eu esperava do jogo, não era natural ver o Santos com 3 finalizações a mais do que o Flamengo. Veio o segundo tempo, com a vantagem do Flamengo, o Santos precisou sair um pouco mais, adiantar a marcação. E aí o Flamengo fez com o Santos o que ele faz de melhor. Atrai e descobre espaço nas costas da linha de meio campo, ou descobre espaço atrás da linha de zaga. Obviamente, com mais espaço, os jogadores subiram de produção. Tem aquele passe genial do Arrascaeta que a gente viu ali, o gol do Carrascal. E uma série de outras oportunidades, né? É um jogo que terminou 3-2 e que o Flamengo não fez um grande primeiro tempo, mas parece doido dizer que poderia ter sido um 4-0 para o Flamengo. Porque teve o pênalti do Arrascaeta e depois teve o gol do Bruno Henrique. E aí, provavelmente, o Santos não teria força para buscar pênalti perdido, que na sequência. É incrível que o juiz não tenha visto no campo. É incrível mesmo. É muito claro esse pênalti. O VAR precisou chamar, foram 6 revisões de VAR nessa rodada, essa é uma delas. E aí não tinha o que fazer. É pênalti muito claro, só que o Arrasca bateu na trave. E o Santos cresceu muito com a entrada de alguns jogadores na reta final do jogo, né? É claro que, assim, tem desconcentração do Flamengo. Os dois times ficaram muito mexidos, né? Porque teve a questão sempre correndo, cara. Sempre atrás de jogadores. Principalmente quando foi para a zaga, né? Sim. Muito mal. Então, assim, o jogo ele tem esse componente da concussão cerebral do Luan Pérez. E aí cada equipe acabou fazendo 6 mexidas. Então isso ficou. Os dois times ficaram muito mexidos no final do jogo ali, muito descaracterizados. Eu acho que isso ajudou a tirar a concentração do Flamengo. E o Santos foi na base da vontade, de jogadores que estão buscando espaço, como o Robinho, por exemplo, que foi titular no último jogo e entrou bem de novo ontem. Como o Royleiser, que quer recuperar a titularidade. Como o Tassiano, que já tinha entrado bem contra o Palmeiras e ontem deu mais agressividade ao time. O Lautaro, que perdeu a posição, está tentando reaver também. Essa combinação acabou gerando esses 2 gols no final. Um susto desnecessário que o Flamengo levou e que tomara para a torcida do Flamengo que fique de aprendizado, né? Porque o próprio Brasileirão, aquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo era total dominante no jogo, vencia por 1-0, empilhava oportunidades, perdia oportunidade por preciosismo, se desconcentrou no final e acabou levando um empate. Ontem isso quase aconteceu. E a falha do Rossi é clara ali, no chute do Robinho, né? É claro. Vinha entrou mal, o Danilo caiu de produção no final do jogo, o Rossi falhou. Michael, um geral ali que, assim, jogadores... E era um comportamento do Maracanã em que o clima de festa, que é natural pelo resultado, por estar igualando a pontuação do Palmeiras, parece que passou para o time em campo. Isso não pode acontecer, cara. O jogo tá rolando. Mas esse o Santos teve 8 minutos depois ainda de fazer o segundo gol. Teve 8 minutos. A prova de que... Porque o jogo teve 8 minutos de acréscimo. A prova de que a concentração baixou a tal nível é que depois que o Santos faz o segundo gol, o Santos não chega mais na área do Flamengo.
Porque os caras crescem de novo no jogo, os caras ligam de novo no jogo. Mas você não acha que Mantém esse bola no campo de sacode foi ataque. melhor para o Flamengo do que para o Santos de final de jogo? Eu acho que foi melhor pro Santos, Acho que não. pra próxima rodada. Bagunçou o Santos todo, porque o Santos produziu sem o Neymar, com jogadores que estavam fora, com outro jeito de jogar completamente diferente. O Flamengo ganha um sacode desse final de jogo para baixar a bola, para tirar da cabeça a ideia de que é um time que vai sobrar. Pelo contrário, se não mantiver concentração e o Felipe Luiz não tiver atenção com as modificações que ele faz em todas as partidas, não dá para afrouxar em final de jogo. Acho que, apesar do que aconteceu, foi muito melhor para o Flamengo do que para o Santos. O Santos sai sem entender o que aconteceu. Então, peraí, pergunta objetiva. Para você que vê de fora, quero rodar o que foi o Neymar ontem. Fazia 56 dias que ele não era titular num jogo de Campeonato Brasileiro ou num jogo qualquer. O Santos, na sua opinião, fica melhor sem o Neymar? O Santos funciona melhor sem o Neymar. Na condição física que está o Neymar agora, ele acrescenta pouco. Mas você vai pagar o preço de recondicionar Neymar, recolocar dentro de campo. Acho que a versão do Neymar é que não está ajustada. Vamos rodar o Neymar ontem, gente? Por gentileza, o que foi o jogo do Neymar ontem? E não é nem só uma questão tática, é uma questão de comportamento, é uma questão de liderança. O Neymar hoje é o capitão do time, é o líder técnico, é o cara que sustenta, é a capa do DVD do Santos da temporada, do joguinho do Santos. Tudo que você imaginar em torno do Neymar se justifica porque ele é gigantesco. Só que hoje, dentro de campo, ele não está conseguindo colaborar, ainda mais nesse nível de jogo. E numa reta final de Campeonato Brasileiro, em que o Santos precisa de velocidade, força. Esse lance eu não entendi nada. Ele saiu correndo para bater um tiro de meta. Precisa isso? Ele estava jogando de falso 9. Ele foi correndo para bater um tiro de meta. Qual a necessidade? Ele queria dizer o seguinte: a bola não chega em mim, então eu vou voltar até a defesa para sair jogando eu mesmo, mostrar como é que se faz. Eu vou lhe mostrar como é que se faz, do começo até o final. Achei ruim, cara. Achei E ruim a entrevista isso. de intervalo de jogo dele é desastrosa. Comportamento dele quando sai de campo. O capitão do time, o líder do time, abandona o barco antes de o jogo acabar e vai para o vestiário antes de a partida acabar. O comportamento do Neymar ontem foi desprezível, Então, por partes. A imagem dele quando sai, estava 3-0. E eu confesso que vendo o jogo, eu estava pensando, cara, melhor tirar o Neymar mesmo. Acabou o jogo, 3-0. Poupa o cara. Poupa o cara para ele poder jogar bem na Vila. Você me tirou, você vai me tirar? Ele vai fazer esse papelão, cara? Não gostou. E, assim, não xingou ninguém, né? E foi embora, foi pro vestiário. Aí não viu, ou se viu pelo Globoplay, o Santos melhorar sem ele em campo. Fazer 2 gols sem ele em campo. E a entrevista que ele dá no intervalo foi essa daqui, ó. Vou mostrar esse trecho especificamente sobre o que o Santos tinha que fazer para melhorar na partida. O Neymar achava que era o seguinte. Acho que tem que ter mais calma. Mas acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. Então, mas estamos tentando, não jogamos mal não. A gente sabe que o Flamengo é a melhor equipe do país. A gente sabe da qualidade que tem esses jogadores. Ainda mais jogar no Maracanã lotado é complicado, não é fácil. Mas super tão bem. Foi um ótimo primeiro tempo, ao meu ver. Tivemos chance de fazer o gol. Mas é isso, acho que tem mais calma ali para tentar fazer o gol e primeiro conseguir empate e depois a vitória. O Lino usou uma palavra forte. Né, disse que o comportamento do Neymar, na visão do Lino, foi desprezível. Você concorda? Eu acho que ele não teve o melhor comportamento, né? Ontem me assustou ver o Neymar em campo. Eu fiquei triste. Triste porque eu sou fã, eu gosto, acho ele um fora de série. E hoje o futebol, fisicamente, ele te exige demais, né? Principalmente na força, na potência, na explosão. E ontem eu vi isso aí do Neymar, ó, andando, caminhando, né? E não é porque ele quer andar e caminhar, porque ele é diferente dos outros, ele consegue jogar andando e caminhando. Não, é porque ele não consegue ter mais potência e explosão física para num jogo definir como ele sempre definiu, como a gente sempre viu ele definindo. Mas é um contexto diferente, ele já estava há um tempo machucado, ele está retornando, então tudo isso tem que ser colocado na mesa e discutido. Não era a melhor versão dele física ontem, ele ainda está num processo de recondicionamento. Quer dizer, ele está num processo de recondicionamento há muito tempo, né? Porque as lesões não deixam ele atingir o ápice físico que um jogador da idade dele hoje pode atingir, que já não vai ser o ápice físico que ele já teve.
Mas ontem me chamou muito a atenção como ele está frágil fisicamente, não consegue ganhar duelo, ele não consegue arrancar, ele não consegue acompanhar uma transição ofensiva do time dele, ele não consegue ter a bola e encarar o adversário como ele sempre encarou de frente. Não, pode vir 1, 2 que eu vou... logicamente, a parte técnica ele vai ter sempre. Mas ontem eu fiquei triste por ser um admirador e nunca fui defensor de ninguém, mas sempre tinha alguns argumentos que poderiam encaixar em determinadas situações. Ontem eu não consigo encontrar argumentos para defender a atuação dele ontem. Não só dentro de campo, mas também aquilo que o Lino nos trouxe, né, no comportamento. Eu acho que não só nesse jogo, em alguns outros jogos, ele parece que tira a responsabilidade dele, né? Como ontem no intervalo, quando ele fala, tem que me procurar. O que falta para o Santos? Tem que ir no terço final me procurar. E ele não está conseguindo... Foi o que o Santos mais fez. E ele não, mesmo procurando ele não está conseguindo encontrar essas soluções ofensivas para o Santos. Ele fez isso contra o Vasco. O Santos tomou 6 no Morumbi. E aí no final do jogo ele também espana todo mundo, aí senta, chora e fala, aqui no Santos não é assim, blá, blá, blá. Os caras têm que entender. Então ele se exime da responsabilidade para jogar a responsabilidade para os outros. E um cara do tamanho do Neymar, nesses momentos, é aí que ele tem que assumir responsabilidade. Aí é que ele tem que abrir as costas e falar, minhas costas são largas, eu tenho casca, bate em mim que eu vou proteger esse grupo e a gente vai sair dessa situação. Quando ele joga e ele sai, eu tento fazer o meu. Os caras não me procuram. Tomamos 6 aqui porque os caras não sabem o que representa o Santos. Me tira do jogo. Então, nesses momentos, por mais que ele não esteja bem, ele é a referência. Ele é o maior assim para ele. Então, ele, nesse momento, ele tinha que... bate aqui em mim. Bate em mim. Me dá porrada e deixa os caras, que a gente vai sair disso aqui juntos. Não adianta transferir responsabilidade, porque os caras são mais frágeis. Se só dá porrada nos caras, e ele precisa dos caras para jogar. Ele não joga sozinho. Ele precisa da ajuda de todo mundo ali. Dos companheiros, de quem está no banco, comissão técnica. Se ele está jogando os caras na jaula com os leões, como é que os caras vão correr para ele? Ele está deixando os caras sozinhos. Você usou uma expressão que eu acho bem importante. Eu não defendo ninguém e não é nosso papel defender e muito menos atacar ninguém. Sim, sem dúvida. Nosso papel é fazer análises, né? E a minha análise é muito simples. Como o Neymar é o Neymar e o Santos se vê obrigado naturalmente a procurar o Neymar em campo e ele não está em condição hoje de ficar sendo procurado por time nenhum do futebol brasileiro, ele está muito abaixo, ele acaba diminuindo o nível de jogo do Santos, porque você passa 90 minutos procurando um jogador cujo talento é inquestionável, mas cujo momento é quase que de relevância no campeonato. Se você olhar o que é o campeonato do Neymar, ele tem 15 jogos no brasileiro, e é óbvio que ele tem talento para colocar o campeonato brasileiro no bolso e ser o craque da competição, mas as questões físicas o impedem de demonstrar tanto talento hoje em campo. Então ele tem 15 jogos só até aqui de Campeonato Brasileiro, 3 gols. 2 contra o Juventude, 1 de pênalti, e 1 contra o Flamengo, vitória de 1-0. Esse é o Campeonato Brasileiro do Neymar, até aqui. Só que como a gente jamais vai desconfiar do talento, qualquer analista põe as barbas de molho, porque vai que nesses 6 jogos que restam ele bota a bola no braço e decide a permanência do Santos na Série A. Vai que ele repete, o jogo que ele fez contra o Juventude ou contra o Flamengo, que não foi no primeiro turno, que não foi brilhante, mas foi decisivo, pelo menos. Exato. E assim, essa declaração que ele dá de me procurar mais quando se aproxima do terço final, e é isso que ele fala literalmente, eu fui até consultar aqui o número de ações com bola dos jogadores do Santos. O Neymar teve 70 ações com bola ontem ao longo do jogo. O jogador que chegou mais próximo disso foi o Luan Pérez com 51, que é um zagueiro que toca mais na bola numa região de campo menos congestionada. O que o Santos mais fez ontem foi procurar o Neymar. A questão é que muitas vezes o jogo não acontecia procurando o Neymar, por tudo isso que o Roger citou, o Lino falou e você também, Zé. Ele consegue reter a bola muitas vezes, mas não há uma progressão de jogo contínua com ele. Às vezes acha um passe lateral, como achou, por exemplo, naquela bola que o Guilherme cruza para o Zé Rafael finalizar por cima.
Ele mesmo chegou a acionar o Igor Vinícius e depois tentar chegar na área para finalizar de peixinho, não conseguiu pegar em cheio na bola. Cobrou uma falta ali pelo lado esquerdo. Tô tentando lembrar das ações positivas dele no jogo. Ele faz uma jogada no segundo tempo bonita, que ele vai lá para trás, assim, atrás do lateral direito, acho que era do Varela, e alguém cruza, ele tenta um voleio. A jogada era bonita também, Sim. mas aí ele erra, né? Isso, então, assim, você percebe a intenção, você percebe que... Não, tu procura ele o tempo inteiro. todo. O tempo inteiro. Então, essa declaração ela não condiz com a realidade. São 70 ações com a bola. Um jogador de meio e ataque que tem 70 ações com a bola durante 90 minutos é um cara super, hiper, mega procurado. Você vai pegar esse dado aí em qualquer outro jogo do campeonato, você não vai achar. A questão é, falta mais efetividade. A efetividade vai vir com sequência de jogos, com uma parte física melhor. Não vai ser diante de, como ele mesmo falou, do melhor time do país, tecnicamente falando, que ele vai conseguir fazer isso, por mais que, na minha opinião, tenha se esforçado para isso. Acho que não faltou isso em nenhum momento, ninguém aqui falou sobre isso. Sinceramente, não vi ninguém falar, tecer essa crítica sobre ele. Mas não funcionou ontem, não tem funcionado. Ou quando funciona, funciona por poucos minutos, como foi, por exemplo, quando ele entra contra o Fortaleza no segundo tempo. Durante 15, 20 minutos ele consegue fazer uma certa diferença para o Santos. E depois, já antes do final do jogo, já cai muito fisicamente de novo, porque estava voltando de lesão naquela partida. Vale sempre lembrar que a previsão de retorno para ele seria o jogo de ontem contra o Flamengo. Né? Então, se a previsão de retorno era o jogo de ontem, ele obviamente não jogaria quase 90 minutos. Ele jogaria 20, 25, 15. Acabou jogando quase 90 pela necessidade que o Santos tem. Então são coisas que vão se misturando, estão dentro do mesmo pacote e a gente é obrigado a abordar isso tudo, não tem jeito. Eu passei a minha manhã hoje mergulhado em dados, eu fui pesquisar o número de jogos que o Neymar fez nos últimos anos e cheguei a algumas conclusões assim bem impactantes. Vou primeiro estabelecer um parâmetro. O Arrascaeta, o camisa 10 que fez a diferença ontem, já tem até que, só pelo Flamengo, sem contar a seleção, ele já tem 57 jogos na temporada. Então guarda esse número. Um jogador no Brasil que joga frequentemente, como é o caso do Arrasca. Em alto nível. Em altíssimo nível. Que idade tem o Arrasca? 31 anos. 31. Tem 57 jogos. Ele é 2 anos mais novo que o Neymar. Tem 57 jogos. Vocês sabem quando foi a última vez que o Neymar fez 40 jogos numa temporada? Faz tempo. Foi pelo Barcelona. Foi a última vez que o Neymar conseguiu entrar em campo 40 vezes, foi 41. Na temporada aqui, para mim, a grande temporada dele pelo Barça, né, 16, 17, que é a última. Foi a última vez que o Neymar conseguiu entrar em campo por um clube 40 vezes, no caso 41. No PSG, em nenhum ano. Teve um ano que ele passou de 30, chegou a 31 jogos pelo PSG. É o máximo que ele conseguiu fazer. Então, assim, é um jogador que faz tempo, que não consegue entrar em campo com frequência. Quando entra, você pega os números dele pelo PSG, são números muito bons, cara. Por exemplo, fazer 23 gols em 28 jogos, como ele fez em 18, 19, quando ele leva o PSG à final da Champions, é um senhor número. Só que ele entra em campo com pouca frequência, por um atleta que quer se ver na lista de melhores do mundo, etc. Por falar nisso, a última vez que o Neymar esteve entre os melhores do mundo, do prêmio The Best, da FIFA, foi essa temporada pelo Barcelona, que ele ficou em terceiro, 16, 17. A final da Champions não foi 19, 20? 19, 20, 19 e 20. Foi a bolha de foi Lisboa. 18, 19, né? Não, Não, 19, acho que 20. 19, 20. Foi Que foi 20. na Foi bolha na da pandemia. Que também é um campeonato Ele bom. joga bem, ele De joga bem. 17 gols em 31 jogos, né? É a última grande temporada dele essa. Tá certo. Então, assim, depois ele vai para a Arábia Saudita, ele faz 5 jogos na primeira temporada, 5 jogos, se machuca, faz 2, que é do comecinho desse ano, amistosos, vem para o Santos, faz 23, ele não vai passar de 30 jogos pelo clube dele nessa temporada. Então, assim, faz tempo que o Neymar não consegue estar em campo com frequência. E aí, assim, eu fui olhar o desempenho dele no The Best, né? Essa temporada 16, 17, ele foi terceiro, foi uma grande temporada dele. E desde então, a melhor colocação que ele teve foi a 9ª. Em 2 edições não ficou entre os 10, e em outras 2 nem entrou na lista porque mal entrou em campo. Então, assim, a gente trata o Neymar como um dos melhores jogadores do mundo, mas desde 16, 17 ele não consegue estar
na premiação entre os melhores do mundo. Então a gente está falando de potencial, de talento. E de talento não se discute. Só que para mim está claro, quando eu vejo esses números, que o Neymar ainda tem condição de te entregar coisas boas no intervalo curto de tempo, torneio com uma Copa. A maior sequência que ele fez no Campeonato Brasileiro, atuando 90 minutos, foram 6 jogos. Agora, esperar que o Neymar entregue de janeiro a dezembro, quantidade e qualidade, faz tempo que ele não entrega. Quase 7 anos. Você sabe então, que assim, tá difícil imaginar o Neymar para jogar uma temporada inteira, como a gente tem aqui no Brasil. Como faz o Arrascaeta. 57 jogos. O Neymar, eu acho que não entrega mais isso, infelizmente. Agora, no tiro curto, ele é tão talentoso que se ele se preparar e conseguir se preparar para... Estou especulando Copa do Mundo. É possível. Agora, ele tem que estar jogando num nível aceitável para ser convocado. E em nenhum momento nesse ano, na minha opinião, ele esteve nesse nível. Nenhum momento. Esse argumento é muito legal e eu acho que é o principal argumento para você escolher alguém, né, para uma seleção brasileira. Mas no início do ano, está alguém aqui que não defendeu o Neymar, mas defendeu o projeto Neymar. A ideia de Neymar na seleção brasileira. E a gente está pensando em início de temporada, calendário brasileiro. Mas parecia, todo mundo achava que parecia... Não, mas eu defendia razoável, que o Neymar fosse logo para a seleção, né? porque o Neymar começa a jogar, mas não é convocado de cara, vai se esperar um pouquinho. E a minha defesa era de que ele deveria fazer parte daquele processo desde o início. E não só pela questão técnica. É claro que o que faz alguém ser convocado é a questão técnica, mas pelo que ele significa para essa geração de jogadores, pela liderança que ele pode exercer, pela nova posição dele na tribo, ou seja, ele é um jogador mais velho agora. Ele é um jogador que tem que ser generoso, que tem que ter com os companheiros, né, a parceria natural de quem envelheceu, não vai segurar 90 minutos, mas está ali para colaborar, de quem é referência para todos aqueles jogadores. Eu achei, lá no início do ano, que tinha chegado a hora de o Neymar se tornar finalmente esse cara. Amadurecer, cara, amadurecer, deixar de ser menino, deixar de ser só talento, alguém que só está querendo jogar futebol. Ele é mais do que só jogar futebol. O Neymar é brilhante, só que precisaria ser líder. E tinha chegado, na minha visão, a hora de o Neymar chegar líder. Ele não conseguiu ser brilhante esse ano. Não, ele é capaz de ser brilhante ainda é capaz de ser brilhante, tá? Mas eu esperava... Na hipótese, né, Lino? Porque esse ano ele não conseguiu ser. Não, mas eu acho que, claro que é na hipótese, se ele é capaz de ser brilhante. O Neymar ainda tem condições. Aos 34 é possível que ele ainda seja brilhante. Acho que aos 34, 35 ele ainda pode colaborar até com a seleção brasileira. Mas não é isso que eu estou cobrando. O que eu estou cobrando, e acho, por isso eu usei a palavra desprezível, do Neymar, é comportamento de liderança. Era a hora de o Neymar ser líder, cara. Era a hora de ele comandar esse Santos de um outro jeito. Era a hora de ele ter outro comportamento dentro de campo. Era a hora de ele estar junto com os caras, brigando de verdade e não estrelando, sabe? Dando piti dentro de campo, saindo daquele jeito. Cara, eu esperava um Neymar maduro nesse ano para ele liderar a seleção brasileira. Tá junto. Vou jogar 15 minutos, rapaziada. Não tem problema. Mas se precisar de mim, eu tô aqui. Vou fazer a minha culpa. Naturalmente, por ser o Neymar... A gente fala tanto desse potencial que a gente acaba tirando tempo de quem está entregando na prática. Então, você vê, o Neymar é sempre muito assunto, tem 15 jogos no campeonato. Olha o que é a temporada do Arrascaeta, que ontem foi homenageado, o Flamengo anunciou renovação, tinha gente de olho, se o Arrascaeta não ficar, tinha gente que vai jogar a Libertadores no ano que vem, que é o Cruzeiro. E poderia fazer uma proposta. Não só o Cruzeiro, né? Que a gente sabe do Cruzeiro. Sim. Porque jogou lá, tem uma identidade lá, o Pedrinho já falou, o Pedrinho presidente do Cruzeiro, dono do Cruzeiro. Exato. Mas provavelmente, grande maioria dos clubes no mercado gostariam de dar uma beliscada na Arrascaeta. E aí o Flamengo vai lá e renova de novo. Porque é um jogador que já entregou muito. Só esse ano ele já tem 32 jogos do Flamengo no campeonato, 28 como titular, cara. Então, assim, como o nosso calendário é muito desgastante, não basta contratar só a gente talentosa. Tem que contratar a gente que consiga estar em campo com alguma frequência. E o Arrascaeta esse ano, que passou por uma cirurgia no ano passado, está jogando bem e está jogando com frequência. Então, assim, o Neymar eu acho que não consegue entregar isso que o Arrasca entregou esse ano. Não consegue. Então, a grande expectativa, quando o Neymar volta para o Santos, volta no início do ano, né? No mercado... ou numa janela que a Europa meio que contrata para
tapar alguns buracos, né? É janela A de grande ajuste. expectativa já do Neymar, pelo menos na minha opinião, era fazer já um primeiro semestre bom para, nessa janela de Europa no meio do ano, já dar voltar para a Europa e estar num grande time na O Europa. contrato dele com o Santos era assim. Sim, sim. Já não apareceu nada. Agora, no final de ano, o que pode aparecer para ele? O que ele MLS. quer no mercado? O que ele projeta de futuro? Porque isso tudo pode acontecer, ou vai acontecer, né? Por mais que ele entregue algum rendimento e o Santos não caia, para mim ainda vai ser muito pouco, tá? O Santos está livre do rebaixamento. Óbvio que o torcedor vai gostar, vai abraçar, porque reta final é sempre emocionante você fugir de uma zona de rebaixamento, mas para mim, num contexto geral, ainda vai ser muito pouco. E aí, qual a decisão que ele vai tomar? Se ele pensar em Copa do Mundo. Não, e também qual se decisão ele pode pensar em tomar? Por estar exemplo, com a eu seleção não imagino brasileira. um clube europeu. Qual time vai fazer uma proposta para o Neymar Exato. nos níveis que ele tem hoje, Exato. financeiros? Exato. Será que o Santos ainda tem possibilidade de arcar com isso tudo? Então, Ou não sei se é pra só o mim tá Santos? claro o seguinte. Já não tem hoje, né? Para mim tá claro o seguinte, por exemplo, é público Algum e no- outro clube no Brasil tem condição Não, de então. fazer isso nas condições de hoje? é público e Quem notório. tem não quer. É público e notório Então, o quê? é porque é o pacote, né? Público e notório o quê? O Flamengo optou por não. O Flamengo não demonstrou interesse quando o Neymar levantou a mão. Vou voltar para o Brasil. O Flamengo não quis. Fez uma série de contas, passou 3 dias analisando. O Flamengo não quis. O Fluminense quis para a Copa do Mundo. Tiro curto. O Fluminense foi divulgado. Sim. Sonhou com o Neymar para a Copa do Mundo de clubes. Tiro curto. Eu acho Mas que o era Neymar... muito mais uma ação de marketing e numa questão de sedução do que financeiro. Não é que o Fluminense, eu tenho dinheiro para pagar o Neymar. Foi numa questão de sedução. Ó, Neymar, vem com a gente, tu vai jogar no maior palco do mundo, maior competição Não, e eu acho que em pro um tiro mês. curto ele pode funcionar mesmo. E seria interessante para as duas partes ali, Se no mas não início tinha da uma questão competição ele financeira. estiver bem fisicamente com ritmo de jogo, ok. Perfeito. Então eu concluo o seguinte. Eu Será não que faço se o contrato, Neymar só no- tivesse naquele time do Renato, o Fluminense chegava numa semifinal? O Neymar não Acho faria difícil. o que o meia central fez para Acho difícil porque o Arias, que foi o melhor jogador do time, o nível de Ganso entrega jogou? do Arias... O Ganso jogou? Não. O Lúcio Acosta não estava no Fluminense Perfeito, ainda, perfeito. mas será que Ganso jogaria? jogou contra Dentro o daquela time sul-coreano. proposta de jogo? Não jogaria, gente. Vamos ser sinceros aqui. Perfeito. Não Também acho que jogaria. Mas né? assim, para mim tá claro que é difícil quem quiser ter o Neymar no ano que vem, por exemplo. Eu acho que vai ter que estudar um jeito, um contrato de produtividade, remunerar por número de jogos, porque esperar que o Neymar entregue de janeiro a dezembro é algo que ele não faz há 7 anos. Aí- cara. Você acha vem que ele outra- vai para algum clube grande na Europa? Não, Não, nem esquece médio, isso. cara. Médio, eu acho que ele não vai aceitar. Nem, E não tem nem dinheiro médio pra hoje pagar. faria uma proposta pro Neymar, não pelo talento, mas por aquilo que ele vem entregando nos últimos É anos. porque, né? assim, é um jogador que há 7 anos não consegue fazer mais do que 30 jogos por um clube. Por no ano. mais que o Neymar baixe o patamar financeiro dele, o patamar salarial de multa rescisória, que provavelmente não vai ter, ainda o custo-benefício ainda não se justifica para a realidade desses clubes. A gente, sei lá, vamos pensar no clube médio da Europa aqui que joga em principal liga, né? Principal liga de lá. Vamos pensar aqui no Nottingham Forest, que no ano passado... Clube pequeno, Nottingham Forest. Não, mas eu digo assim, ficou numa Mas boa nem o Nottingham posição Forest. e melhorou um pouco o potencial de investimento. O Nottingham não tem nenhum jogador do patamar salarial que o Neymar teria, mesmo se o Neymar reduzisse a questão salarial. Vamos tentar. Pense em outro clube aí. Eu não imagino o Neymar hoje na Premier League. Não dá, cara. Na pega Premier bola, League hoje não dá. não, Não, a hoje questão não. não é nem Ah, pegar e na acho que nenhuma bola. É outra que na liga Premier League, grande. no campeonato inglês, né? A temporada inglesa é muitos jogos também. Sim. E é isso, o cara vai ver, caraca, há 10 anos que o O Neymar Salah não jogou joga. todos os jogos do Liverpool no campeonato passado. Hoje, para você fazer um investimento num jogador, não é só talento, cara. Ele consegue estar em Custo-benefício. campo. Ele consegue estar em campo. Você mostrou os números aí, velho. São números Não é de muito- agora. Não, são ruins, cara. Não é de agora. Eu fiquei chocado, eu não lembrava disso, assim. Pô, Eu também caramba, não. há 7 anos que o Neymar não consegue ter mais do que 30 jogos, ou no máximo 30 jogos por um clube. Por é isso pouco, que ele veio cara. para o Santos, para jogar, Isso. para ver se ele tem É sequência pouco. e E embala só- para grandes mercados. Só sobre o Arrascaeta, que a gente começou falando sobre ele, né? Para não passar batido da minha parte. Para mim, o Arrascaeta faz a maior temporada da vida dele, em 2025. Ele foi muito bem em vários outros anos pelo Flamengo, pelo Cruzeiro. O 19 dele no Flamengo é brilhante. 22, reta final, é brilhante no Flamengo. 20, 21, ele tem momentos muito importantes pelo Flamengo.
Mas 25, para mim, ele jamais teve essa regularidade e esse poder de decisão em sequência. Num time que é muito forte coletivamente, que muitas vezes não depende de um talento individual para dominar o adversário, para ser superior ao adversário, porque tem vários outros jogadores de alto nível no time. Para mim, é a maior temporada da carreira dele e não é coincidência que essa temporada aconteça depois de um planejamento bem específico do Flamengo para o Arrascaeta. Vocês vão lembrar que no Carioca, o Arrascaeta era cobrado pela torcida do Flamengo por mais aparições e por melhores aparições. O Arrascaeta ficou de fora, inclusive, do jogo da Supercopa do Brasil contra o Botafogo em Belém, por um planejamento do Flamengo. Vinha de cirurgia, o Flamengo estava condicionando ele fisicamente para o melhor da temporada, que é o que está acontecendo agora. Na segunda rodada contra o Vitória, e de lá para cá não parou de jogar cada vez melhor e fazer cada vez mais coisas impressionantes. E, cara, é isso. Assim, é um cara que jogou 57 jogos e contando pelo clube dele na temporada. Fora os que artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só não é isolado porque ontem ele fez um... Ele tem 23 gols na temporada, cara. 23 gols na temporada. Vai ser o craque do Brasileirão? Alguma dúvida, não? Eu acho que disputa com o eu não Vitor elejo Roque. craque, eu não sou a FIFA de eleger antes de acabar o campeonato. Acho que vai disputar com o Vitor Roque. Se o Vitor Roque enfileira gols até o fim e leva o Palmeiras ao título, Assim, sei lá. se a gente for falar da regularidade, Arrascaeta. pode entregar hoje. Sem dúvida. Só que, cara, não dá pra gente brigar com a notícia. Se o Vitor Roque ontem quase que porque até a final tira o Palmeiras do lodo danado. O Oliver Kahn é candidato mesmo a prêmio de melhor da Copa. Aí depois fica ridículo. Aí chega na última rodada, o Vitor Roque me mete 3 gols fora de casa contra o Ceará, o Palmeiras é campeão. Voto depois da última rodada, cara. Eu não isso consigo aí, eleger antes. Eu também. Não consigo. A não ser que, sei lá, seja uma coisa assim muito gritante, mas o Vitor Roque tá fazendo um grande segundo turno. Quem elegeu antes da hora decidiu que o Tiquinho Soares era o craque de 23 e não o Hendrick, que só foi titular na reta final e botou o campeonato no bolso. Pra mim, o craque do campeonato de 23 é o Soares, mas tudo bem. Em 6 rodadas, acho que isso não... Ou o Soares, que aliás, veio jogar no Brasil sem joelho. É um ótimo exemplo. Sem joelho. Estava sempre em campo pelo Grêmio. Já com 36 ou 37. Sem joelho. Dizer que o Grêmio foi campeão brasileiro, com todo respeito. Vice. Com aquele time. Sim. Quando eu falo aquele time, não estou depreciando o elenco do Grêmio, mas não era um elenco de vice-campeão brasileiro. No ano seguinte brigou para não cair. Pronto. Tá. Com o mesmo treinador, inclusive. Isso. Então, o Soares, o que ele fez aqui no Brasil é uma coisa assim absurda. E ninguém imaginava que o Soares ia voltar para a Europa, que ia ter um time médio grande da Europa. O destino do Soares seria mesmo a MLS, ou encerrar a carreira aqui no Brasil. E olha que nesse meio termo já era para ele ter saído, ele pede os dirigentes do Grêmio, não, você fica aqui pelo menos até o final do campeonato. Então, mesmo ele não, teoricamente, não querendo ficar, porque ele queria ter ido para Miami antes... Meteu 3 gols na última rodada. Não, ele faz um campeonato absurdo. Ele falou, não, então vou ficar, vou cumprir meu contrato e vou jogar pra caramba. E jogou. Soares foi realmente fora da curva aqui com todo aquele pacote, né? Idade, joelho. Bem retórica sobre Neymar ainda. Você, Vojvoda, treinador, faz o que no dia seguinte, cara? Chama ele, conversa? Adverte ele porque uma boa se comportou desse então, jeito? Publicamente o Vojvoda defendeu ele ontem, então, né? Sim, publicamente. Eu, se sou o Vojvoda, chamo ele numa sala e falo exatamente o que eu falei aqui. Falo, Neymar, não adianta, cara. Você já viu que o nosso time é limitado. Você é referência para esses caras. A gente precisa de você tem que proteger eles. Eles que vão correr para você. Não adianta, até o final do ano são esses caras. Nesses últimos 6 jogos são esses caras que vão correr para você. Se você não abraçar eles, se você não der carinho para eles, se você não abraçar o time, se você não carregar esses caras, vai todo mundo afundar. Tudo bem, você já está resolvido, está bilionário, se quiser parar de jogar e virar só artista, pode, está tudo certo. Agora pensa também um pouquinho nos caras, pensa um pouquinho nos Santos. O Santos vai cair novamente. Esse é o tipo de conversa que eu teria se eu sou o Vojvoda. Atitudes como ontem não vai ajudar. Aliás, não vai ajudar. A caminhada do Santos até o fim do campeonato é dura. pesadíssima. É pesadíssima. O Santos, esse jogo, ele elimina o jogo a menos que ele tem. Nem empate serve. Se empatar, ele fica atrás do Vitória, aí não depende mais dele. E aí a pressão só cresce, né, Roger? Ingrata, sem dúvida, pô. A pressão só cresce e sem dúvida nenhuma é o time com maior pressão
dentro dessa zona de rebaixamento. Você vivenciou uma situação com o Cruzeiro, de ter uma vitória na última rodada sobre uma goleada na última rodada sobre o maior rival Atlético Mineiro. Certamente você lembra bem o que vocês passaram com aquele elenco do Cruzeiro. E não é muito diferente. Tá perto da zona de rebaixamento com esses times gigantes. Cara, é uma carga absurda. E quem consegue carregar essa carga hoje no Santos? Só ele. E se ele abandonar o barco ou cagar para todo mundo, acabou o Santos. O Santos vai pegar o Palmeiras em casa, o Mirassol em casa, o Inter fora, recebe o Sport, visita o Juventude e termina contra o Cruzeiro. 2 confrontos diretos, né? Contra o Inter fora e contra o Juventude fora também. O Inter visita o Ceará, recebe o Santos, visita o Vasco, visita o São Paulo, na Vila Belmiro, e recebe o Bragantino. O Vitória visita o Palmeiras, visita o Sport, recebe o Mirassol, visita o Bragantino, recebe o São Paulo. Juventude recebe o Cruzeiro, visita o São Paulo, recebe o Bahia, recebe o Santos, e na última rodada tem o Corinthians em Itaquera. Esse jogo é a 3 dias da semifinal da Copa do Brasil. O Santos está com quantos pontos? O 30 Santos... 4. Já vejo para você, só vou terminar de ler aqui. 34. E o Fortaleza... Bahia, aí tem outro jogo com o Galo. 33. Que é o jogo atrasado. O jogo atrasado é o próximo, né? Aí vai visitar o Bahia, recebe o Galo, visita o Bragantino, recebe o Corinthians e termina contra o Botafogo. A tabela é dura para todo mundo, sabe por quê? Porque são times que não estão jogando bem, estão péssimos. Então é menos sobre os adversários e mais sobre eles, né? Do que se trata. O Santos tem 33 pontos. Qual a linha de corte esse ano? Eu escutei falar 42. Mas eu acho que pode ser um pouquinho mais, hein? Porque os últimos 2 anos, difícil, quem somou 44 escapou do rebaixamento. Pode voltar lá nos adversários? Só para a gente fazer um exercício aqui dos jogos que o Santos tem que ganhar. Claro, bota lá. Mas assim, não tem número mágico, tá? Nos últimos 2 anos, quem somou 44 escapou. 44 é certo que não cai esse ano. Porque olha só, para imaginar... A dúvida é se 42 e 3 o Santos precisa de 11 pontos. 11 pontos. O Santos não pode negociar pontos contra o Sport, contra o Juventude. Não pode negociar. Tem que sair daí com 6 pontos, com todo respeito ao Juventude e o Sport, né? E o Juventude está crescendo, voltou a ter alguma... Agora o Vasco dentro do Januário. Mas pode ser um Juventude que já não tem a chance ali naquele momento. Pode. Mas mesmo se tiver... Se fosse agora, ia ser casca. Não pode negociar. Então ali são 6 pontos que o Santos tem que ter. Acho que o Cruzeiro na última rodada em casa também, Roger. O Cruzeiro já vai estar com pontuação de classificação. Então aí a gente está falando de 9, né? Chegaria a 42. Aí ele teria que buscar contra Inter, contra Mirassol e contra Palmeiras, pelo menos mais 2 pontos. Inter e Santos é um jogo maluco, Cara, eu acho que o ideal agora é não fazer conta. O Inter pode entrar Só que o que acontece? De quantos pontos o e pensando no jogo a jogo. não... Os últimos 3 jogos a gente faz 9 pontos. Não pode. Aí vai estar 6, 7 do Vitória, vai estar 5 do Inter. Aí chegar lá, a galinha não bota ovo. O Santos teve a chance de matar o Vitória, não matou. Teve a chance de matar o Fortaleza, não matou. Foi aí que o Santos se complicou de jogo a jogo, cara. Foi aí que o Santos se complicou de jogo. O Santos perder pro Vitória em casa. Isso. E o Vitória não todo ganhar desfalcado. do Fortaleza em casa também. É jogo a jogo e insisto, acho que jogando a bolinha que todos esses aí têm jogado, qualquer jogo para eles é difícil. Qualquer jogo para eles é difícil. O Felipe Luiz ontem comentou, muita gente perguntou e nós debatemos aqui sobre o Flamengo no fim do jogo vem dando uma desligada assim, nos minutos finais das partidas e o Felipe falou sobre o tema. Dá uma olhada. Odeio sofregoso. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe, dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Nos custou muito chegar aqui com esses números tão baixos, né, de gols sofridos, e esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. No Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial, se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro, né? A gente já sabe disso. Então, já falei para eles e não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas
sim me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso. Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo a minha equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Bom, a vitória do Flamengo, somada à derrota do Palmeiras para o Mirassol, fez os times terminarem a rodada na mesma situação em que estavam há 4 rodadas, quando o Flamengo derrotava o Palmeiras no Maracanã e eles se igualavam em pontos e o Palmeiras ainda mantinha a dianteira pelo número de vitórias. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está agora mentalmente, né, se preparando para o jogo contra o time do Sport. Flamengo que pegará o Sport no próximo sábado, jogo importantíssimo que poderá inclusive valer a liderança do Brasileirão para o Flamengo, né? O Palmeiras que vai ter um confronto duríssimo contra o time do Santos na Vila. Palmeiras estará completamente desfalcado. Claro que o Flamengo também terá desfalques importantíssimos e o Flamengo não pode sequer, né, flertar aí em perder pontos para o time do Sport. Tem que vencer a qualquer custo e torcer aí por um tropeço do time de São Paulo, né, o time do Palmeiras, para que o Flamengo assuma a liderança do Brasileirão já na reta final. Inclusive, né, depois do jogo de ontem, da vitória do Flamengo, o Léo Pereira questionou a falta de oportunidade na seleção brasileira. Calma, Léo Pereira, deixa isso pra lá, rapaz. Já estamos perdendo um monte de jogadores na seleção. Fica quietinho aí no Mengão, tua seleção é o Mengão, meu amigo. É claro, né, que isso aqui, né, é só uma brincadeira, né? O Léo Pereira, que inclusive, né, vem fazendo bons jogos, teve aí uma das melhores notas, né? Só ficou atrás ali do Arrascaeta e do Bruno Henrique no jogo passado. E vem ajudando o Flamengo, né, ali nessa ausência do Léo Ortiz. Na minha opinião, o Léo Pereira tá merecendo aí pelo menos uma chance. Mas é claro, eu não quero que os jogadores do Flamengo, né, nesse momento, vá para a seleção, até porque isso tem prejudicado demais o nosso Mengão. A seleção, né, dos nossos jogadores é rubro-negra, essa que é a verdade. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo, como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades, do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!